Reparou que o que a gente disse, o que a gente propôs, quando a gente começa a contar fato a fato, ponto a ponto, ele é profundamente exequível. Não tem nenhuma ciência de foguete. Olha, a gente fala em invasão, em tomadas de morros e tal. O bruxo, né, o Sargento Martins, candidato a vice-governador do Rio de Janeiro, ele avisou pra gente ali, ó, o Oruan falou que não vai subir na penha. Ele falou, a polícia sobe onde ela quiser. Se há ordem de prisão pra alguém que tá dentro, tá no coração do complexo da Penha, do complexo do Alemão, o que a polícia faz? Vai lá e sobe. O que falta é vontade política. Criaram um mito de que o Comando Vermelho é muito poderoso, que o Comando Vermelho é isso, simplesmente porque, institucionalmente, o lado de cá bota uma bola de ferro no pé da polícia. Definitivamente, isso não faz sentido. Definitivamente, se você resolve institucionalmente, a tal da guerra que eu tô falando, ela vai durar bem menos do que a gente imagina. Até porque as pessoas não vão ficar lutando. Eles não são pessoas, gente, que tem uma crença férrea. Eles não são pessoas corajosas. Eles são uns bostas. A partir do que a gente ganhou um, ganhou outro, e fala, ó, se entrega a todo mundo. Eles vão começar a se entregar. Vocês podem escrever. Vai se entregar todo mundo igual, todo mundo, ó, com a mãozinha pra trás, olhando pra baixo. Todo mundo pro presídio. Vão se entregar. Ninguém vai querer morrer. Outros tantos vão ficar foragidos, vão desaparecer, vão tentar arrumar um nome novo, vão tentar ir embora do Brasil. É isso que vai rolar. Ninguém é brabo, não. Ganhou um lugar aqui, ganhou outro ali, vai todo mundo... tem um acordo de... Aí vocês podem anotar, essas ONGs gringas, todas essas ONGs aí, que recebem dinheiro de Ford Foundation, pessoal, vão correr. Não, vamos fazer um grande acordo, uma anistia. Eles se entregam e vocês evitam banho de sangue. Presidente Renan, você já teve sua vitória? Agora está na hora de você olhar pela paz. Vamos fazer um acordo. Você vai ver que eles serão os primeiros a falar em anistia. Pode anotar. Porque o vagabundo não vai lutar até o fim, não vai ser até o último homem. Canudos, eles eram brabo. Em Canudos a galera foi até o último homem, contestado, mesma coisa. Esses aqui, pelo amor de Deus, esses chinelento, ouvidor de funk, comedor de menor de idade, que é isso que esses caras são, esses chechelento vão se entregar assim, ó, e vão lá pra cadeia comer arroz com macarrão, que a gente vai ficar dando, vão perder a vida deles, vão perder a juventude deles comendo arroz com macarrão. E é isso. Aí a gente vai meter, então vai ser mais rápido do que vocês imaginam. O lance é, vocês entenderam, pode surgir outra coisa no lugar, pode, então não só o direito penal do inimigo faccionado, mas leis duras, mudança em todos os institutos e o arcabouço, especialmente na parte de processo penal. E, cara, quem é a força de reposição? Eu já repeti isso milhares de vezes. Quem é a força de reposição? Um menino jovem sem pai. Este cara vai ser, assim, foco total do nosso trabalho. Nós vamos trazer as igrejas para serem parceiras, a sociedade civil. Eu sou favorável à educação sexual em escola, sim. Não dá para ter mãe solteira e a mãe adolescente. Mãe adolescente, as estatísticas são muito claras. A dispersão da mãe adolescente acontece mais nas favelas e nas cidades pequenas em regiões pobres. Então você vai ter mãe adolescente lá na ilha de Marajó, você vai ter nos interiorzões, assim, bem aquele interiorzão roceiro, e na favela. É ali, a mãe solteira, adolescente, o que essa moça produz de problema não tá no gibi. Estão querendo cancelar o Arthur. Mas a real é o seguinte, a mãe solteira adolescente é a menina que se sexualizou de maneira precoce, e um vagabundo da idade dela comeu ela e quer, ó, sai fora e não tem a responsa. Nisso eu discordo demais daquela turma Red Pill. Eu sou a favor, pra esse cara que não quer sustentar, não quer estar presente com o filho, eu sou a favor das punições mais sórdidas possíveis pra esse cara. Ué, o Renan é de esquerda. Olha o que eu vou falar. Você é assaltado por um cara cujo pai, vagabundo, não deu atenção para aquela criança. Aquela criança virou um bandido em grande medida porque não teve autoridade e a presença paterna. Ou seja, na hora de fazer foi gostoso, foi muito bom, plá, 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 fez. Aí largou mão e aí o filho dele te assalta. Então você não tem que ficar, não, mas essas leis feministas. Não é lei feminista, é lei machista. Vagabundo comeu mulher, meteu um moleque no mundo e não tá lá presente, não é só pagando, não tá lá presente. Vamos estar de olho nesse cara. Esse é o meu machismo. Eu sou machista assim. Qual é? O cara é o gostosão, vai comer geral, meter uns filhos, filho via ladrão e ele não se responsabiliza. Vai se responsabilizar sim, ô vagabundo. Vai se responsabilizar sim. Tá? Então vamos ter que resolver essa parada. Escola muito presente. E como disse lá tanto o Bombeiro Rafa quanto o Sargento Martins na live que a gente fez. Tá?
Vamos levar esses moleques pra polícia. Esses moleques são ávidos pra autoridade. Eles procuram autoridade no crime organizado. Ora, lá naquelas favelas recuperadas, na escola, ó, tem uma ficha de todo mundo. Ó, esse aqui é o Pedrinho. O Pedrinho tem pai, mãe, estão lá trabalhando, tal, são pobres e tal. O Pedrinho não é problema. O Pedrinho tem que ter a nota mais alta. Ah, esse aqui é o Krebson. Pô, Krebson, a mãe adolescente não conhece o pai. Krebson é um menino problemático, notas baixas, meio, né, divergente, fica arrumando briga lá, tal. Krebson é o seguinte, foco no Krebson. Separa o Krebson, orientação forte. Ó, Krebson, ou você vai por bem ou vai por mal. Krebson, vamos te botar aqui pra esporte, vamos te levar pra... Você vai ser um menino, você vai ser escoteiro da polícia. Tem que instituir uma coisa, né, ali. E aí vai focar no Krebson, pro Krebson não fazer merda. Porque a tendência do Krebson é fazer merda. E não só no cometimento do crime. Esse Krebson que eu citei aqui, ele vai ter um desempenho escolar pior, ele vai ter um desempenho profissional pior, ele tende ao longo da vida a ganhar menos. Este cara, por conta de decisões tomadas no calor do momento pelos seus pais, ele terá a sua vida tende a ser desgraçada. Nós temos que ajudar o Krebson, porque se não ajudar o Krebson, entenda o negócio, o Krebson vai te roubar. Ele vira mão de obra do faccionário. Então, quando a esquerda vira, ai, tem que cuidar das causas. Aqui, ó, o criminoso violento é esse aí. Matou esse cara, acabou a força de reposição. Quando eu falo matou, matou conceitualmente, ou seja, tornou esse cara uma pessoa funcional e apta, tirou ele da mão do crime. Maravilhoso. O Riso escreveu um artigo maravilhoso, e olha o insight do Riso. Chama Onde Estão os Pais? Palmas pro nosso Riso, né? O artigo do Riso, né? Ele começa assim: estava vendo fotos, vídeos e reportagens sobre a praça no Complexo da Penha que virou um necrotério provisório após a operação da Polícia do Rio de Janeiro que matou mais de 120 pessoas e reparei em uma coisa: onde estão os pais dos mortos? As reportagens e as imagens mostram muitas mães em volta da cena, algumas já chorando, outras ainda buscando o filho desaparecido. Para contextualizar, muitos dos corpos que apareceram nessas imagens foram resgatados da mata ao lado do complexo, onde a polícia do Rio brilhantemente armou uma emboscada longe das casas dos moradores para poder prender os faccionados. Como muitos faccionados portavam fuzis, o resultado a gente ficou sabendo. Mas voltando, os corpos que retornaram da mata aparentemente não eram aguardados por pais. Nas imagens não parecem homens entre 45 e 60 anos chorando ou preocupados atrás dos seus filhos. O que leva a gente a perguntar, onde estão os pais dessas pessoas? Perfeito. Vocês viram o pai chorando ali pelo vagabundo? Era só mãe. Porque o vagabundo é oriundo desse arranjo familiar falho em que o vagabundo emboneca e sai fora. Os caras do artigo estão no Substack. Que Substack, meu amigo? A gente faliu o Substack no Brasil. Eles não vão poder existir mais por conta do Valete Plus, Levi Dias. Tá no Valete Plus. Vai ler lá no Valete Plus. Trate de assinar também o Valete Plus. Estrutura familiar dos adolescentes da FEBEM. Veja isso. Na FEBEM, ó, ali tem sem o pai, sem a mãe e sem o pai e mãe falecida. A cor azul escura é FEBEM. A cor roxinho claro é total do estado de São Paulo. E cinza é estado de São Paulo com renda familiar inferior a R$100. Eu tô falando, tá, de 2007. Então, né, tem que corrigir isso, mas vocês entenderam. Então, veja só. Sem o pai, na FEBEM, 70%. 70%. Vocês entenderam o tamanho do problema? Vocês entenderam? Aí você fala, mas e sem a mãe? Sem a mãe é 25%. A correlação é muito mais sólida no sem o pai do que no sem a mãe. Ah, mas sem a mãe e seu pai deve ser ainda pior. Não, não é. É criado pelos avós, estranhamente, e às vezes tem a autoridade paterna do avô. Mãe falecida. E aí? Aí vem me falar que eu não tenho que punir o pai? O pai tá gerando essa externalidade pra sociedade. É o pai que tá gerando, mais do que a mãe, é o pai. É falta de referência masculina? Sim. E assim, todos os caras bem formados, inteligentes que eu conheço, que trabalham conosco, sempre tem no pai sua grande referência, ou uma das suas grandes referências. A figura paterna... E um rapaz que consegue se construir ao longo da vida sem ter a presença do pai, ele precisou se estruturar mentalmente com muita dificuldade. Então tem um ato, inclusive, de coragem e de força em construir isso. Porque, em geral, esse tipo de abandono encaminha esse cara para as coisas erradas. Ele vai procurar hierarquia, afiliação, liderança, exemplo, em outros caras da idade dele, em referências midiáticas, e aí vem nosso sistema cultural profundamente doente. E esse cara, imagina um cara na favela que não tem um pai. Aí ele ouve o Oruan, ouve um cara falando, não, a polícia é má com os moradores. Aí vem com os rappers, a polícia é tão má com os moradores.
Nós tá com as novinhas sente dor. Peguei 767, aí marronete. Novinha aceita aqui, paga um. Tananana. E o morador vai sofrer assim. Por favor, code de mim. A novinha senta, senta, senta no meu colo. A polícia vem, eu mando. É isso, cara. Para um cara é difícil. Então, quando ele consegue, é um negócio exemplar. É um exemplo de inteligência, força e integridade. Entendeu? Tudo será mais difícil. Existe o Thomas Sowell nos Estados Unidos. Acho que o Walter Williams também fala disso. Fala como a cultura negra, como a população negra apresenta, vamos dizer, índices de criminalidade, mais desempenho escolar, acadêmico e, por consequência, renda menores, desde quando destruíram aquela cultura que havia conservadora do pai de família, a mulher, né, cantando o gospel deles na igreja, e aquilo é desconstruído dos anos 60, 70 em diante, vem a cultura gangster, e aí você acaba com o senso de comunidade, e você tem no país mais próspero do mundo uma galera empobrecida cometendo crimes violentos em níveis quase brasileiros, em alguns lugares, algumas cidades americanas, pior do que índices brasileiros. Então veja como esse efeito é pior, inclusive, do que a questão da renda ou da desigualdade. E é um projeto. Tem gente, tem ONG dos Estados Unidos focada em destruir a comunidade negra. Porque isso é um projeto, cara. Isso é uma tentação, vamos dizer, anticivilizacional, com piras das mais malucas, em desconstruir essas pessoas.